Fala, eu sou o Felipe. Hoje eu tô aqui para mais uma rodada de informações e opiniões também sobre o que está se passando no futebol brasileiro no geral, né? Os principais times, as principais negociações, as principais contratações e especulações que se confirmam, algumas, outras não, outras já estão certas também. Mas enfim, como agora a gente fala de transferências e de jogos também, porque os jogos já voltaram, vou começar pelos jogos. No sábado tivemos 3 times de Série A jogando pelo Campeonato Paulista. O Red Bull Bragantino sofreu um revés complicado ali contra o Água Santa. O jogo foi fora de casa, mas foi um 3-0. Acho que ninguém estava contando com esse resultado. Eu que elogiei o mercado do Bragantino e já não deu bons sinais, né? A Água Santa é uma equipe que dá trabalho realmente. O Campeonato Paulista, a gente sabe, o Campeonato Paulista é muito forte. Tanto é que temos 5 equipes na Série A deste ano. O jogo, né, teve gols de Luan Dias, Diogo Batista e Ademilson. O Eduardo Sacha foi expulso aos 77 minutos. Né? Curiosamente, a expulsão veio após os 3 gols, né? Um gol saiu após o Água Santa ficar com a mais. Pelo que eu vejo, o Bragantino não está com todos, né, seus jogadores, suas contratações. O Pita não está aqui, o Fernando também não está. Então acho que ainda falta algumas peças interessantes para que o Bragantino se encontre, e eu acredito que possa sim vir a se encontrar, porque eu verdadeiramente gostei do que eles fizeram no mercado. Acho que talvez não para mudar uma prateleira absurdamente, mas para ter um ano mais tranquilo do que foi ano passado. Acho que o Bragantino vai, mas é começo de temporada, né? Sempre a gente salienta que os clubes do interior, por mais que o Bragantino seja um clube do interior, agora está em outra prateleira, se preparam há mais tempo, e eu acho que isso entra nessa conta, né? Enfim, o Santos acabou também perdendo de um clube que subiu da Série A2 no ano passado, o Velo Clube. Isso já foi um pouco mais surpreendente, eu acho. Com 2 gols de Daniel Amorim. Daniel Amorim é um nome familiar. Vou até dar uma pesquisada aqui para saber de onde eu conheço o Daniel Amorim, porque não me é estranho real. Ele é um centroavante. Daniel Amorim. Ele jogou no Vasco recentemente, então faz sentido que eu conheça, né? Fez 2 gols. O Santos, que começou, né? Não, tô enganado. O Santos fez o gol só no final. O Léo Godoy diminuiu ali para 2-1, mas não conseguiu um bom resultado, não foi suficiente. Foi 2-1 e o Santos não empolga nesse momento, né? Com Pedro Caixinha. Vou até pegar a tabela do Paulistão. E nesse momento o Santos está em segundo no grupo. Também falei agora do Bragantino. O Bragantino está em terceiro no mesmo grupo do Santos. Não está classificando. E o próximo ainda não falei, viajando aqui. Enfim. O próximo é outra derrota de um dos times da Série A. Curiosamente, foi um dia horrível para os clubes de Série A do Campeonato Paulista, sábado. O Palmeiras perdeu o Novo Horizontino. O Palmeiras está em segundo no seu grupo, atrás do São Bernardo também. Inclusive, São Bernardo, Corinthians e Mirassol são os clubes que têm 9 pontos. São os líderes gerais. Líderes gerais, acho que é assim que se fala. E o Palmeiras abriu o jogo vencendo com o gol do Facundo Torres. Grande contratação aí do ano do Palmeiras.
e sofreu o revés, né, depois dentro de casa contra o Novo Horizontino. Foi a primeira vitória do Novo Horizontino de Eduardo Batista. No caso, primeira vitória do Novo Horizontino na história contra o Palmeiras. E essa vitória aconteceu no comando de Eduardo Batista, aquele mesmo que comandou o Palmeiras em 2017, após o título brasileiro em 2016, não deu muito certo. E tem aquela grandiosa entrevista de falar fonte. Foi o gol do, como eu falei, do Facundo Torres, né? O primeiro dele no Palmeiras, um jogador que existe bastante expectativa, estava jogando muita bola lá nos Estados Unidos e se acredita muito no potencial. Foi a segunda maior contratação, atrás apenas do Paulinho, que ainda não estreia por conta da sua lesão. Mas sofreu, né, a virada com gols de Pablo Diego de pênalti e Robson, sim, aquele que em todas as oportunidades possíveis faz gol contra o Palmeiras, né? Desde quando ele derrubou o Luxemburgo pelo Curitiba, e aí chegou o Abel, e que foi o terror de muita gente e mil maravilhas para muita gente também que torce o Palmeiras. Não parou, pelo Fortaleza fez muito gols, e agora no Novo Horizontino, Robson não quebra a escrita, faz gol no Palmeiras mais uma vez. Agora, passando de campeonato estadual, o Vitória venceu por 4-1 o Colo-Colo. Sim, o Colo-Colo. Bahia tem o Colo-Colo. Inclusive eu pesquisei agora no Google Colo-Colo e não aparece. Bahia e Colo-Colo tá aqui. O jogo começou com um gol de Gustavo Mosquito, de acordo com o Google, ainda não atualizou aí, porque o Gustavo Mosquito já reclamou muitas vezes desse nome. Aí o segundo gol foi de Janderson, quase não sai. Wellington Rato, acho que é a grande contratação do Vitória, talvez existe a discussão talvez com o próprio Fabrício, que foi quem fez o quarto gol, porque é um jogador que veio da Espanha, do Levante, né? Ninguém conhecia, ninguém é forte, né? Mas quase ninguém conhecia, mas tá rendendo e vem da Europa. E enquanto isso também o Colo-Colo fez gol com Wesley Silva Viana. 4-1, o Vitória faz o seu dever de casa, acho que ninguém esperava coisa de diferente. O Vitória contratou muito bem, tem um treinador muito bom, que é o Thiago Carpini. Do nada, garganta seca. Tem o treinador muito bom, que é o Thiago Carpini. E vai indo sensacionalmente bem nesse começo de ano. Acho que promete o ano do Vitória. Seguindo aqui, agora passando para o Campeonato Carioca, as coisas melhoraram ali para o Flamengo, né? A primeira vez que o Flamengo jogou com o time completo no Carioca, né? Veio inteiro finalmente, contra o Volta Redonda fora de casa, né? Porque antes tinha jogado apenas com um time C e os outros, tá, o time D talvez, e olha lá. E os outros estavam nos Estados Unidos, voltaram, e agora sim, escalação que contou com, sim, é o time titular. A gente olha e vê o time titular do Flamengo aqui, óbvio que ainda vai vir novos jogadores. O Juninho pode assumir essa vaga que foi do Bruno Henrique de centroavante, por exemplo, inclusive estreou. No Google inclusive tá aqui Olávio Vieira dos Santos Júnior, porque sempre aparece o nome completo do cara, mas é o Juninho. Estreou no segundo tempo. Os gols ficaram por conta de Michael e Plata, bons jogadores aí do ataque do Flamengo. É isso, o que se fala, né, é que realmente foi um domínio completo, uma partida muito bonita do Flamengo. Eu acho que é a tônica do Flamengo do Felipe Luiz. Eu acho que inclusive chega muito forte para essa Supercopa que é no próximo final de semana. Eu vou falar no próximo dia que eu estiver, né, porque Botafogo ainda tem vários pontos de interrogações, a verdade é essa. É muito dinâmico o futebol, não acertou um treinador ainda, então
saíram algumas peças do time também. Então é difícil ter essa confiança que o Flamengo está passando no Botafogo neste momento para esse título. Talvez não seja o mais importante, talvez realmente valha muito mais a pena ter mais calma para acertar o nome do treinador e fazer um 2025 próximo do que foi 2024 na reta final, não necessariamente com a Supercopa agora contra o Flamengo. Óbvio que tem a rivalidade, óbvio que todo mundo quer ganhar, mas acho eu que é mais jogo, sim, ter calma e tranquilidade e assim contratar treinador correto, né, com mais certeza. Não sei se até a Supercopa já vai ter anunciado alguém, mas por enquanto não. Agora, campeonato gaúcho, Internacional, duelo de Série A, né, Internacional e Juventude. O jogo terminou em 2-0, 2 gols do Borré, um centroavante que realmente chegou com muita expectativa no ano passado, não correspondeu, óbvio que teve a questão dos alagamentos e tudo mais. O Inter até como um todo saiu assim muito bem, o Borré não foi um desses nomes. Esse ano, num duelo interessante, um clássico, né, dá para se chamar de clássico, faz 2 gols e pode sim ainda engrenar bastante com a camisa do Inter, porque é um jogador de qualidade, ninguém questiona esse fato. Agora, um jogo que deu o que falar foi Cruzeiro e Betim. O jogo terminou em 1-1, passou o jogo quase inteiro perdendo do Betim, né, o grandioso Cruzeiro, super Cruzeiro. No finalzinho, Lautaro Dias fez o gol. E o Cruzeiro, que foi desenhado de um jeito bastante interessante, né, com Caio Jorge e Gabigol juntos. Gabigol não fez uma boa estreia no Mineirão. Vi alguns lances dele, realmente não acertou muita coisa. O Dudu também ainda não engrenou. O time do Fernando Diniz não estava dando certo e foi o que, né, gerou a demissão, inclusive, do Diniz. Eu acho que isso está lá embaixo na pauta, porque a gente vai falar de mercado, né, e tal. Mas eu acho que é válido falar logo, queimar essa pauta. Eu acho que é uma bagunça, eu acho que é o termo mais próximo do ideal. Não sei se eu tô achando o termo perfeito, mas a diretoria do Cruzeiro fez uma palhaçada, uma loucura o que foi que aconteceu ali, porque todo mundo soube que o Diniz estava demitido ano passado, e aí eles foram constrangidos, foram humilhados para todo mundo ver pelo Fernando Diniz, dizendo que do quão eles estavam sendo patéticos naquela coletiva, e aí voltam atrás, Diniz fica, e aí passa 2 jogos oficiais, né, porque conta também 2 na pré-temporada que foram jogados fora agora, porque ninguém que o Cruzeiro traga vai fazer algo semelhante ao Diniz, ninguém tem essa expectativa, não tem como, é um futebol muito autoral do Diniz, então acho que foi realmente papelão. Acho que o que se fala é de Renato Gaúcho, que é outra pauta que eu tô queimando também, mas eu acho interessante. Corre o risco de dar muito errado, mas eu acho que tem mais chance de dar certo, porque é justamente um treinador de grife, né, uma cobra criada, realmente um cara de costas largas, um cara que vai sentar e colocar o Gabigol no canto dele, o Dudu no canto dele, e vai botar moral. Eu acho que isso é uma coisa que vai ser positiva. E o Renato Gaúcho sabe muito de futebol, ele estuda, por mais que muitas vezes ele tenha falado que não. É um treinador que desgastou ali no Grêmio, isso é um fato, e muitas das coletivas dele geram antipatia, mas eu acho uma boa opção, sim, dentro da realidade aí. Eu acho que o normal seria ter demitido o Diniz logo o ano passado, se era para fazer isso, ou acreditar no Diniz, que em algum momento o futebol dele fosse encaixar. Eu acho que podia sim acontecer, porque o Diniz muitas vezes demora para conseguir. A questão é que realmente estava muito tenso, uma situação de tão tenebroso, de empate com o Atlético, Betim,
desde o ano passado também muito mal, então ficou um pouco insustentável, principalmente no cenário de futebol brasileiro, em que tem tanta cobrança em cima dos treinadores. Agora, uma menção, né? A gente não falou de copinha nesses últimos meses, mas afinal acho que vale a pena. O jogo terminou em 3-0, muito emocionante, né, para o São Paulo contra o Corinthians. Um derby é o contra o Palmeiras, mas um majestoso, que acabou numa virada espetacular realmente. Duas bases incríveis, né, dos dois clubes. O Corinthians abre 2-0 e o São Paulo faz 3-2. Espetacular, eu acho que vai render muitos bons nomes. Eu acho que o principal é isso, né? Que o futebol brasileiro esteja municiado de craques o tempo inteiro. E eu acho que vai render o futebol brasileiro. Tenho de agradecer essa competição do começo do ano sempre, porque revela muitos jogadores. A gente vê no São Paulo, em outro São Paulo Corinthians, crise da Cotia, né? Crise de Cotia, resolvendo, enquanto surgem novos que podem um dia serem um Lucas Moura e um dia serem o Oscar, né? Óbvio que cada um com sua história, cada um sendo você mesmo, mas isso é algo próximo do que eles são no futebol, que representam pro futebol. E é disso que eu vou falar agora, né? São Paulo e Corinthians no Morumbi, o jogo foi 3-1 pro São Paulo. Espetacular partida dos dois, né? Do Lucas Moura e do Oscar, como eu tava falando. Dois do Lucas, dois golaços absurdos, na verdade, né? Não. Um golaço absurdo. O outro foi de cabeça ali. Foi a assistência do Oscar. O do Oscar foi absurdo, realmente também. Eu acabei confundindo. Mas sensacional, acho que é pra empolgar, assim, quem tá assistindo já se empolga por conta própria de ver um jogo bom como esse. E ainda mais com a apresentação de dois craques, assim, realmente, do futebol. E aqui, num clássico, e no futebol brasileiro, no Campeonato Paulista. O José Martínez no Corinthians também fez um belo gol. Acho que eu vi muita gente fazendo esse meme, tipo, o cara fez o gol da vida dele, foi um golaço. E aí depois, em seguida, o Lucas Moura faz ali com a maior tranquilidade um gol que ele já fez várias vezes. Mas é isso, eu acho que ambos os times, né, tem craques, tem jogadores que resolvem. Só que sobressaiu realmente numa dupla muito entrosada, né, que estudaram juntos. Recentemente eu vi isso. Então, bem bom ver um negócio desse acontecendo, movimentações como essa, porque eu quero que o futebol brasileiro seja cada vez melhor e que se acabe cada vez mais essa distância do futebol brasileiro pro futebol europeu. Óbvio que está muito longe, não é o Oscar, não é o Lucas Moura que fazem com que a gente bata de frente e vença, né, um clube europeu assim com tranquilidade. Mas acho que quanto mais tiver, mais atraente vai ser, mais Memphis vão vir e, enfim, Memphis que fez uma partida mais apagada realmente. E se o Vitória enfrentou o Colo-Colo, Bahia enfrentou o Porto. Porto da Bahia. Porto de Galinhas? Não, Porto de Galinhas seria se fosse Pernambuco, deixa eu abestado. Mas enfim. Bahia 2, Porto Esporte Clube 0, né? Gol de Everaldo e Eric Pulga. Eric Pulga estreou com gol. Everaldo, inclusive, que muito se falou que poderia ser envolvido na troca pelo Pulga, não aconteceu. O Everaldo está lá ainda no Bahia, em negociação com o Vitória, mas parece que não vai avançar. Nem coloquei na pauta, inclusive, por conta disso. Empolgante também o Bahia, eu diria, porque também não tá com seus principais nomes, já tem boa parte, mas não tá ali com força máxima e já tá legal, já tá
demonstrando bem o seu futebol, então acho que positivo demais o futebol brasileiro isso. Madureira 0, Fluminense 0. Acho que o jogo foi ruim, realmente, não tem muito o que tirar daquilo. Mas o que mais repercutiu foi a fala do Thiago Silva, né? Que ele falou que estava sendo xingado, que estava ouvindo muitas coisas da torcida do Fluminense, que estava com a família dele em Londres, será que isso valia a pena para ele? Mas que tinha vindo com um propósito, eu segui esse propósito. Eu acho uma declaração realmente de quem... Como assim, pô? Tu tá empatando com Madureira. Não pode. Assim, é um cenário óbvio. Ah, minha família tá na Europa, eu tô aqui sendo xingado, mas... Chega a ser tão, tipo... sem sentido que é difícil de argumentar. Eu acho que um jogador de futebol, principalmente um jogador tão rodado, tão experiente como é o Thiago Silva, eu acho que numa hora dessa ele tem que dizer: merecemos, estamos muito mal desde o ano passado e a gente vai trabalhar para melhorar, porque é o que o torcedor merece, sei lá. Isso é até algo um pouco clichê, mas não faz sentido pra mim um cara falar um negócio desse. Botafogo e Bangu. 2-0 Botafogo. Botafogo ainda não tá jogando com seus principais nomes, o que me surpreende, porque, como eu disse, tem a Supercopa em breve. E pelo visto vai ser a estreia do Botafogo completo, né? Vai ser na Supercopa, porque ainda tem um clássico, ainda tem amanhã. Eu tô gravando esse vídeo na terça de madrugada, então amanhã é quarta. Quarta-feira vai ter Botafogo e Fluminense. Talvez já seja aí a estreia dos principais nomes do Botafogo, para chegar no jogo contra o Flamengo mais um pouco dentro do ritmo. E aí o Botafogo venceu a Portuguesa, né, por 2-0. Não. Venceu o Bangu por 2-0 com gols de Patrick de Paula e Cauê. O Patrick de Paula, que inclusive estava sendo vaiado por conta de que no jogo anterior ele tinha errado um pênalti, né? E também toda a expectativa que se envolveu em cima do Patrick de Paula. Obviamente existe essa bronca. Não foi só esse pênalti. E aí o que eu me lembro de ter falado no último episódio, de que o Campeonato Brasileiro vai se resolver, dos grandes vai ser a Taça Rio, porque na verdade eu tava viajando, porque esses caras não estavam nem entre o oitavo e quinto, estavam abaixo. Mas nesse momento o Vasco, graças à vitória de 4-1 contra a Portuguesa, que eu vou falar em breve, está em terceiro. O Flamengo está em quinto ainda na Taça Rio. O Botafogo está em sexto na Taça Rio. E o Fluminense está em oitavo, o último ali, que ainda classifica para a Taça Rio. Acho que é um cenário meio preocupante, mas são 11 rodadas. Campeonato Carioca, campeonatos estaduais são mais longos do que eu acho que deveriam. E aí eu acho que vai dar um espaço suficiente para pelo menos uns 3 aí ainda se classificarem. Não é possível, assim, tipo, o Vasco já tá classificando, o Flamengo e o Botafogo Flamengo e Botafogo vão classificar. O Fluminense não bota a mão no fogo nem a pau. Mas enfim, o Vasco venceu por 4-1. O Vasco tá engrenando, o Vasco tá legal. Acho que ainda tá longe do Vasco dos sonhos, mas perto do Vasco dos pesadelos que era antigamente. Tá interessante. O jogo foi um 4-1. Foi bem claro a superioridade do Vasco. Óbvio, contra a Portuguesa tem que ser superior mesmo. Os gols foram de Verratti 2 vezes, Coutinho e Paulo Henrique. O gol da Portuguesa foi João dos Santos, né? 4-1. Bem forte o Vasco nessa partida. Tava ficando legal, né? Um jogo com Carille na beira do campo. 4-1 chama a atenção. O Ceará teve o clássico da
paz contra o Ferroviário e o jogo acabou em 2-1 para o Ceará. O Ceará abriu 2-0 rápido ali, 15 minutos já estava 2-0, gol de Lourenço, belo gol do Lourenço, e do Fernandinho também, que joga futebol com qualidade. Ele pegou a vaga do Ailon, que também foi muito bem no ano passado, principalmente, ele é um bom jogador. O Fernandinho me parece melhor do que o Ailon. Fez 2-0 e o Ferroviário diminuiu ali numa bela jogada de um jogador que eu não vou me lembrar agora, mas que acabou sendo gol contra do Dieguinho, numa atrapalhada ali com o Marlon, que é um zagueiro que não tá dando boas impressões nesses primeiros jogos do ano. O Fortaleza jogou 2 vezes, inclusive já contando o jogo de segunda-feira. Por conta de que foi lá para os Estados Unidos, e aí acho que acumulou o jogo, aí ele fez 2 jogos bem rápidos ali. Um contra o Horizonte, 3-1, muito tranquilo, como é de se esperar. 2 gols do Renato Kaiser e um do Breno Lopes, enquanto o do Horizonte foi por Valdisson. E na segunda-feira, 7-0 contra o Cariri, gols de Moisés, Lucero 2 vezes, Marinho, Pochettino, Iago Pikachu e Emanuel Brites. Realmente espetacular. Óbvio que hoje o Campeonato Cearense não tem grandes oponentes, mas fala muito mais, acho que, sobre o Fortaleza do que sobre o Cariri. Porque, o time que o Fortaleza montou é muito bom, e o Voivoda, então, maravilhoso. Outra goleada foi a do Grêmio contra o Caxias, 4-0. Gols de Bright White, Pavon, Monsalve e Edenilson. Grêmio, inclusive, que não tem grandes movimentações no mercado, esse ano. O Thiago Volpe agora, que eu acho que é um downgrade em relação ao Marquezinho, mas enfim. Que eu tô vendo aqui no time titular, por exemplo, nesse jogo, é bem do que é tudo. Na verdade, é o ano passado ser um goleiro. E já quem sabe, a gente não fala alguma coisa legal do Grêmio. O Sport contra o Central venceu com placar mínimo. O 1-0, venceu por 1-0 com gol de Lene Lobato. Jogador aí do Sport. O Sport está em 4º colocado na competição. Até surpreendendo, porque é o único clube de Série A na competição, mas sempre a gente ressalta, Esse começo de ano não fala muita coisa, a verdade é essa. Um ou outro clube já está engrenado, realmente, mas boa parte ainda está ali nos boxes, ainda está botando óleo no pneu, enfim, trocando o pneu. E é isso, assim a gente encerra os jogos desse espaço aí, de final de semana. Acabei incluindo o jogo de segunda-feira. E agora vamos para a janela de transferências, que ainda está a todo vapor. Começando com o Santos, não dá para não começar com o Santos. O Santos, eu vou pular o principal e depois eu vou chegar lá. Zé Rafael e Gabriel Veron, 2 jogadores ex-Palmeiras aí que estão chegando ao Santos. Zé Rafael é espetacular para mim, para o Santos, porque para o Palmeiras ele já não estava sendo espetacular, a verdade é essa. Ele não estava entrando tão bem, teve problema, acho que foi na lombar no ano passado. Então estava com essa questão, estava com pouco espaço. Acho que era melhor para o Palmeiras ter segurado, o Zé Rafael talvez ter saído. Mas vai jogar aí, provavelmente, quase 100% de certeza, com o Neymar. Vai ter uma grande experiência e vai participar de uma remontada aí do Santos, que eu acho que vai ser bem mais tranquilo do que parecia, muito por causa do que a gente vai falar já. O Gabriel Veron é um jogador que
A expectativa era de que hoje em dia ele estivesse lá na Champions League fazendo gol e na seleção brasileira. Não tá nada perto disso. Eu acho que nem vai chegar a ser isso mais. Talvez seja uma oportunidade aí de se conectar com certeza aí do dele, Neymar no ataque, desenvolver um negócio legal ali no ataque do Santos. Acho que é um jogador de muito talento, então pode sim ainda brilhar. E Neymar rescindiu com o Hilal, então ainda não é oficial porque não está anunciado, mas o Neymar é jogador do Santos, todo mundo sabe. O Neymar é jogador do Santos e vai ter 5 meses, né? Porque vai estrear em fevereiro aí, para encantar todo admirador de futebol, com certeza, no futebol brasileiro, no Santos. Vai parar para assistir, vai lotar estádio no Brasil inteiro. E é bom, a verdade é essa. Independentemente de você torce pro Santos, você odeia o Santos, é bom. É bom que o Neymar venha, é bom que ele brilhe, que ele coloque os holofotes no futebol brasileiro, que mais gente queira estar no futebol brasileiro por causa que o Neymar está no futebol brasileiro. E ele reencontra o seu futebol para ajudar a gente na seleção brasileira também, consequentemente. Eu acho que, óbvio, que tem a questão física, a gente não sabe se ele... Porque o Jorge Jesus está expulsando ele do Al-Hilal por algum motivo também, né? Eu acho que a situação não está muito tranquila para ele jogar quarto e domingo sem parar, mas eu acho que com calma, com tranquilidade, ele vai brilhar muito no futebol brasileiro assim, sem nem necessariamente precisar de esforço. O Cruzeiro a gente já falou, Diniz e Renato Gaúcho, eu posso pular. O Ceará tem anúncio de 2 jogadores que eu não tenho muito o que falar porque eu nunca vi na vida. A verdade é essa, a verdade é essa. Fabiano Souza do Moreirense. Lateral. O Ceará tem 25 laterais direitos e 27 esquerdos, mas chega mais um. A verdade é que nenhum desses 25 nem desses 27 são unanimidades. Então, há de se torcer para que Fabiano Souza, do Moreirense, seja essa unanimidade, jogue bola, jogue bem e agregue bastante ao clube. E Alejandro Martínez, do Talheres. Recentemente o Rick, que é um cria do Vozão, né? Cria do Ceará, não sei se tem um nome, agora me fugiu, não, acho que não tem. É um cria ali do Ceará. Foi pro Talheres, dessa mesma função, ponta, e aí o Ceará tá contratando o Alejandro Martínez. Então, um jogador que eu não conheço, do futebol argentino. E é isso, assisti ele jogando pra analisá-lo, e eu acho que, né, uma função ali, uma posição que precisa, porque saiu o Eric Puga, saiu o Saulo. É importantíssimo que o Ceará reforce o ataque. Eu acho que mais ainda centroavante, que ainda não teve um nome ideal, né? O Grêmio só tem a notícia do Volpi, realmente, que eu tava falando. Eu acho que é um downgrade em relação ao Marquezinho. É um goleiro bom, é um goleiro que vai falhar. Eu tenho convicção de que a gente vai falar sobre frango de Volpi aqui. E também de grandes atuações, de gol também do Volpi, porque ele bate pênalti. Então, é isso. Pode ser que no Campeonato Gaúcho ele chegue agora e seja o goleiro do Campeonato Gaúcho. Aí no Campeonato Brasileiro já mais ou menos. É um goleiro que eu não sinto tanta confiança, mas é um goleiro que vai garantir pontos e talvez entregar pontos pro Grêmio também ao mesmo tempo. O São Paulo tem as negociações com Cédric Soares. É um lateral português, passagem de diversos clubes, né? O principal, assim, o clube com mais nome, eu acho que ele passou, é a Inter de Milão. Não sabia que ele tinha passado a Inter de Milão. Eu ia falar Arsenal. Ele jogou no Southampton, no Sporting, Fulham. Ele vem pro São Paulo passar 3 meses. Isso me pegou um pouco,
O jogador vinha fazendo um trabalho físico no CT, né? E aí ele vai passar 3 meses e é muito aleatório, né? O cara viu se recuperar no São Paulo, acabou ganhando um contrato de 3 meses e tem esperança de que ele seja renovado, né, esse contrato. Pelo que eu pesquisei agora rapidamente, está aqui dizendo que ele quer ficar. Ele tem que mostrar alguma coisa para ele ficar. Tem que torcer, né? Tem que ter esperança. Até porque lateral é o que eu mais repito, que aqui eu achei que lateral é uma posição que tá complicada de se sentir confiante. Agora, negociação com o Porto. William Gomes vai ao Porto e, consequentemente, um lateral de boa qualidade. Wendel vem imediatamente, né? Porque a gente tinha falado de um pré-contrato que estava assinado já. Wendel, São Paulo, no meio do ano. Não, vem logo. William Gomes não tem valores confirmados ainda, mas será o suficiente para antecipar o Wendel no São Paulo já agora, nesse começo de ano, já nessa janela. Interessante, eu acho que o William Gomes é um jogador de muita qualidade. O São Paulo perde, mas também não, né? O ataque de São Paulo tá bem, a gente acabou de falar aí de Oscar e de Lucas Moura, então não é um caos perder o William Gomes. A verdade é essa, acho que sai no lucro. Do Fortaleza, eu apenas coloquei aqui a saída do Santos, né, para o Atlético de volta, né, emprestado por 2 anos. O empréstimo de 2 anos é um empréstimo longo, assim, me pegou até desprevenido. Então eu acho que é bom, porque o Santos volta para casa dele, né, num momento delicado dele e do clube, então acho que um precisa um pouco do outro, e aí vai ser positivo. Eu acho que ele é melhor que o Mikael. Coloca nos comentários se ele é melhor que o Mikael. Eu tenho minhas dúvidas, porque o Mikael joga muito. Mas ele vai agregar. Acho que ele não gosta de ser reserva, mas a gente pode ser que seja de novo. Enfim. O Flamengo é um absurdo. Indigna, pô. Indigna isso aqui. Mas é bom, porque eu tô falando aqui, eu tô numa linha que é bom pro futebol brasileiro, né? Danilo e Jorginho. O Danilo é um jogador que me agrada muito na Europa, na seleção brasileira. No Flamengo, eu duvido que ele não jogue muita coisa. Um jogador com muita rodagem, que já trabalhou com inúmeros treinadores sensacionais, vestiu camisas de muito peso, ganhou títulos de muito peso, ganhou Champions. E chega no Flamengo para ser zagueiro. Talvez isso distancie ele da lateral da seleção, pelo amor de Deus. Porque ele vai estar jogando de zagueiro no Brasil, na frente de todo mundo. Acho que o pessoal pode perceber, entender que ele não é lateral. Mas vai voltar a jogar com o Alexandre, porque ele já jogou com o Alexandre em todos os lugares do planeta. Esse é um negócio que tipo, só falta o anúncio, né? Pelo que eu vi. Então já dá até para falar com o Danilo, vai fazer a dupla de zaga ali com o Léo Ortiz ou com o Léo Pereira, provavelmente com o Léo Ortiz, que eu acho mais jogador. E vai dar trabalho. Outro nome é inacreditável também, é o Jorginho. Esse está um pouco menos certo do que o Danilo, pelo que eu vi, mas também está muito próximo. O meio campo do Flamengo vai ser loucura. O Jorginho, eu acho que entra assim, e tipo, um jogador que foi terceiro lugar na Bola de Ouro um dia desse, sendo questionável ou não, fez uma temporada sensacional um dia desse na Europa, foi campeão de Champions, enfim. Espetacular. Me faltam palavras, na verdade isso é o suficiente ao mesmo tempo. Espetacular. E o Vitória é muito próximo do Carlinhos, que já foi inclusive afastado do Flamengo. Falta assinar também, ainda tem anúncio, mas muito próximo. E com isso concluo as principais movimentações aí do mercado, os resultados, 40 minutos de vídeo, o Lucas vai ter trabalho para editar, mas vai
é a vida. Enfim, dá like se tu gostou aí, compartilha, dislike se não gostou, comenta o que tu não gostou, comenta o que tu gostou, comenta o que tu concorda, o que tu não concorda, pra gente discutir, ter uma interação legal entre a gente. Neymar. Eu fico imaginando, pô, o Neymar marcado por tantos jogadores que tem no futebol brasileiro. Maravilhoso. Ele no Paulista, jogando de novo. Meu Deus do céu. Vila Belmiro, enfim. Sensacional. Acho que no próximo vídeo o Neymar já vai ser anunciado, já vai ter sido anunciado oficialmente, já vai ter ido pra Vila, já vai ter ido pra Caimbu, enfim. Vai ser muito bom ver essas imagens e depois ele em campo, então, maravilhoso. Mas é isso. Tchau, até semana que vem, com imagens do Neymar, fotos, sei lá, na edição aí. Na Vila, no Pacaembu, porque eu vi que vai ter 2 anúncios diferentes, porque tem que aproveitar mesmo, o Santos tá certo, tem que tirar tudo que pode nesses 5 meses. Se conseguir ser campeão brasileiro com antecedência com 10 rodadas, mas é impossível, não é a vida, tenta.